Olá, como eu tinha prometido para vocês, hoje eu vim aqui falar sobre o processo de alfabetização dentro da metodologia das escolas Pedacinho do Céu. Na nossa alfabetização, nós trabalhamos com os fonemas, ou seja, com os sons das letras. Nós estamos sempre levando a criança a pensar sobre o som das letras, sobre qual som ela ouviu, pedindo para que ela pronuncie aquela palavra, fazendo relações entre a primeira letra de uma palavra com a primeira letra de outra palavra, a primeira letra do nome com outra letra, né? Então, sempre está relacionado ao som das letras. Antes de falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a importância da criança se sentir segura e confiante durante o processo de alfabetização. É muito comum nessa época a criança falar: eu não sei, eu não dou conta, eu não consigo, eu não sei ler, eu não sei escrever. Por quê? Porque ele vê os adultos lendo, escrevendo, ele vê de repente um coleguinha que já consegue decifrar alguns sons e ele ainda não. Então isso pode acontecer, essa negação. Mas é importante a gente mostrar para ele que ele sabe inúmeras outras coisas. Mas meu filho, qual que é a letra do seu nome? O R então, o R de Rafael. Você já sabe que seu nome começa com R. Você também sabe outras coisas que começam com R. Me lembra, o que mais? Então mostrar para ele que ele consegue valorizar cada conquista, né? Valorizar o que ele fez de bom e evitar de ficar apontando os erros ou a falta de uma letra ou outra na palavra, que é algo completamente natural nessa idade. Então, primeira coisa para trabalhar com a alfabetização é a criança ser segura. A criança precisa acreditar em si. Ela precisa acreditar que ela consegue. E uma criança que consegue amarrar o tênis, consegue vestir a roupa, consegue preparar seu lanche, consegue resolver seus conflitos conversando, ela também consegue aprender a ler e a escrever. São coisas que estão interligadas. Por isso, vamos estar sempre assim, valorizando, incentivando a autoestima dos nossos filhos em todos os aspectos, para que eles se sintam confiantes e seguros de que eles conseguem. Bom, primeiro de tudo eu vou falar para vocês sobre os níveis da alfabetização, os níveis de desenvolvimento da leitura. É um estudo que foi feito por Emília Ferreiro e se aplica hoje em diversas escolas. E a gente percebe que as crianças realmente passam por níveis conforme elas estão se desenvolvendo no aprendizado da leitura e da escrita. O primeiro nível é o nível pré-silábico. Quando a criança escreve, olha, letras aleatórias para representar uma palavra. Aqui eu coloquei a palavra bicicleta. A criança teria que escrever bicicleta. Ela colocou o M, o H, o T, o E, o A, o G. Escreveu letras aleatórias. Provavelmente essa criança se chama Mateus, porque usou várias letras do nome dele para representar uma palavra. Nessa fase, nesse nível pré-silábico, a criança ainda não estabelece relação entre as letras e seus sons. Então, por isso que ela usa letras aleatórias para fazer as grafias das palavras. No segundo nível, a criança entra no que nós chamamos de intermediário. No intermediário 1, essa criança vai reconhecer alguns sons da palavra e escrever. Então, por exemplo, bicicleta, né? Tem o B. Então, ela reconheceu o B e colocou aqui, que a primeira letra da palavra bicicleta é o B. No final, ela também colocou o A. Pode ser uma coincidência ou ela pode ter percebido que bicicleta, termina com A. Então, vou colocar o A na última. Aí, mostra que a criança já faz algumas relações entre os sons e as letras. No terceiro nível, nessa escala do desenvolvimento, a criança escreve de forma silábica. O que é isso? Ela escreve uma letra para cada sílaba. Então, ela vai escrever bicicleta. E ela fala, aprendi a escrever, ó, bicicleta. E aí, às vezes, vem um adulto e fala, nossa, essa criança não sabe escrever, não faz nada direito, olha só como é que ele escreveu bicicleta, isso não é desse jeito, tá faltando muita letra. Ou às vezes nem consegue perceber que a criança já identificou vários sons e usou.
Muitas vezes as crianças reconhecem primeiro os sons das vogais, né? Então, bi, ela colocou o B, si, o I, clé, o E e o tá, o T, ele é bem forte, presente, às vezes ele pode aparecer. Ou poderia ser o A aqui também. Então, essa criança está ótima, ela já passou pelo primeiro nível, pelo segundo nível, ela está no terceiro nível, ela está no meio do processo. Vem aí o quarto nível. No quarto nível, as crianças elas misturam a lógica da fase anterior, que era a silábica, com as sílabas propriamente ditas, né? Sabendo que para formar uma sílaba eu preciso de 2 ou mais letras. Então ela está no nível silábico alfabético. Bi, BI, Si, SI, natural, né? As dificuldades ortográficas serão vencidas ao longo dos anos. Clé, colocou o E, tá. Mas, Tamila, tá errado, meu filho tá comendo letras, tá engolindo algumas letras das palavras. Não, ele está em processo e algumas letras, né, faltar algumas letras é natural. Depois disso, ele vem para o quinto nível, onde ele já consegue escrever bicicleta e a dificuldade ortográfica que às vezes pode ainda não ter sido sanada, o que vai ser sanado ao longo dos anos. Ainda hoje, na idade adulta, nós precisamos pegar um dicionário para conferir a grafia correta de uma palavra, né? Então, isso é natural. Bom, então, como que eu posso, enquanto pai e mãe, intervir nesse processo? Primeiro, que a gente precisa entender, né, compreender como que ele se dá e verificar que, se uma criança vai escrever e ela ainda não reconhece todas as letras, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um trabalho de reconhecimento das letras. E as professoras, né, precisam identificar isso com as crianças, as famílias que identificarem. Não, meu filho não conhece todas as letras, tem letra que ele não sabe, tem som que ele não identifica. Essa criança precisa de um trabalho diferenciado, de reconhecimento de letras. Mas depois disso, conforme as crianças estão escrevendo, quando ela for escrever, a gente sempre vai falar, pensa no som da letra. Pensa, vai lá, você vai escrever bicicleta, pede para a criança repetir, aí a criança fala bicicleta, qual som você está ouvindo? Bi, a criança fala I, você fala, é isso mesmo, tem a letra I, antes do I tem outra letra, bi, bi, ah, tem o B, aí a criança escreve o B, isso, depois do B vem o I, e assim, essa escrita quando ela é bem direcionada. Quando for para ser espontânea, a criança pensa sozinha e ela faz do jeito que ela está pensando naquele momento e a gente vai fazer as intervenções depois. Quando você for intervir, você sempre peça para a criança, pensa no som das letras, pensa, qual som você está ouvindo. Quando a criança falar no bi, por exemplo, né, ela falar o I, você pede, e a letra que tem antes, né? Alguma coisa que já foi trabalhado, e a criança ainda não souber, você fala, não, mas lembra, a professora já trabalhou esse, como é que era mesmo? Aí você vai dando essas dicas para a criança. Outra dica também, bicicleta, aí a criança vai escrever bicicleta e fala I, aí você fala, antes do I tem outra letra, bi, a criança não conseguiu identificar, isso pode acontecer. Então você pode falar para ela assim, aquela letra, a mesma de boneca, de beijo, que letra que é? A criança, letra B, isso mesmo. A criança escreve, tá? Então, como eu falei para vocês, quando for para fazer atividades orientadas, né? Como se estiver ajudando a criança a escrever. Quando for pedido para a criança escrever do jeito dela, você só reforça. Pensa no som das letras e deixa ela escrever. Não precisa de ansiedade, de querer que a criança escreva corretamente neste momento. Nós estamos no mês de abril, temos um ano inteiro pela frente para que as crianças sejam alfabetizadas, aprimorem a leitura, desenvolvam a escrita. Isso vai acontecer ao longo dos meses e da estimulação que for feita. Eu quero dar algumas dicas para vocês. Eu preparei um material que eu vou enviar por e-mail, né, pelo aplicativo para as famílias. E também vou dar a opção de vocês fazerem esse material em casa escrito, caso você não tenha uma impressora, não tenha como imprimir agora. Existem nos mercados aí, né, nas lojas de brinquedos pedagógicos, na internet, existem letras
que a gente pode comprar, que nós chamamos de alfabeto móvel. São letras soltas, né, de madeira, de plástico, que a gente pode utilizar para formar palavras. Então você pode comprar ou usar o que tem em casa, ou então preparar um. Eu fiz um aqui para mostrar para vocês, com essas letras impressas, né, no computador, que eu vou mandar o arquivo para vocês. E aí recortei e colei numa tampinha de garrafa. Todas as letras do alfabeto, é bom colocar mais de um alfabeto e principalmente muitas vogais, porque as palavras a gente muitas vezes usa mais de uma vogal, né? Então, por exemplo, aqui eu consigo formar deu, za. Então, com esse auxílio do material, a criança consegue ouvir os sons e pegar a letrinha, porque ela não precisa nesse momento fazer o traçado. Então ele é muito bom para vocês trabalharem. Quem não tiver pode fazer com tampinha. Esse daqui eu fiz com papelão mesmo, né? Para ficar durinho, porque se for feito só no papel, a criança rasga, né? O manuseio é de um dia só. Então eu coloquei no papelão, porque vai ficar durinho e durável para a criança poder manusear aí durante as brincadeiras de vocês. Bom, é importante a gente ter letras móveis, né, para as crianças usarem, e também ter um ambiente letrado. O que eu quero dizer com ambiente letrado? Um ambiente letrado existem gibis, revistas, livros à disposição da criança, né, como a gente tem aqui alguns. Existe uma rotina escrita, agora que estamos em casa, precisamos ter bem definido uma rotina. Então pega um papel que, como eu fiz, simples, ó, escreve com a criança 8 horas da manhã, acordar, 8h30, tomar café, 10 horas. Isso é um estímulo à alfabetização também, porque você vai colocar na parede palavras, textos que vão motivando a criança a ler, a descobrir o que está por ali. Você também pode fazer uma receita que você fez. Fizemos a receita de chocolate quente, eles amaram. Então, escreve a receita, ingredientes, modo de preparo, cola na parede. Escolhe um cantinho da sua casa e vai colocando coisas para que seja o seu ambiente letrado, né, do seu filho. Outra dica que nós já enviamos e que é legal para fazer, principalmente para as crianças que estão com alguma dificuldade no processo ou que estão no começo do processo da alfabetização, é assim. Aqui eu fiz à mão, vocês podem imprimir também, né? Digita ou escreve o nome dos objetos da casa. Cama, porta, geladeira, armário, fogão, aí vem chão, parede, espelho e vaso, tudo que vocês quiserem identificar. Recorta, né, com a criança, lê com ela, recorta e vai colar. A criança precisa participar do processo. Não é a família fazer e a criança acordar e tá tudo feito, não. A criança precisa participar desse processo. Lê junto com ele recorta, porque, né, vai ser bom para ele desenvolver a motricidade. Ele recorta e sai colando pela casa com o seu auxílio. Se você tiver em casa também, né, existem muitos adesivos de letras, às vezes você tem em casa, às vezes até ganhou em algum aniversário, alguma coisinha que está guardada, vocês podem brincar com esses adesivos e estimular esse processo da criança. Eu fiz aqui também bem simples, eu procurei fazer tudo simples que vocês tenham em casa, né, devido ao momento que nós estamos isolados, não podemos sair de casa. Então aqui, coloquei nessa caixa óculos, cola, borracha, lápis, caneta, apontador. E aí eu vou brincar. Eu pego um objeto. Que objeto é esse? Um apontador. Que letra é? Você tem que adivinhar. Aí a criança que tem que procurar aqui na caixa, que você colocou todas as letras do alfabeto também. A letra A. A de apontador. Isso mesmo. A de apontador. Agora vamos lá. Agora é minha vez, hein? A criança pega um objeto e fala pra você, que letra é? Que palavra é essa? Óculos. Qual letra começa óculos?
letra O. E vai organizando letra, objeto e brincando. Vocês podem brincar de adivinhar, pode brincar de jogo da memória, objeto com letra, podem brincar até mesmo de adedonha, né? Adedonha. Então, colocou 3. A, B, C. C. O que tem na nossa caixa que começa com a letra C? Aí a criança tem que procurar. Tem uma caneta. E qual a letra começa a palavra caneta? A criança procura, você auxilia, né? Se precisar. Ah, a criança que já sabe. A criança já sabe todas as letras iniciais. Ótimo, então vamos formar as palavras. Vamos formar caneta. Quando pegar o óculos, vamos escrever com as letrinhas móveis. Óculos. Por que eu digo escrever com as letras móveis? Para que seja lúdico. Para que o momento de escrever, no caderno, em folhas, seja com aquela obrigatoriedade, vamos dizer assim, seja no momento de atividades escolares, com a professora direcionando e num dever de casa ou outro que vocês forem fazer. Mas no dia a dia, essas atividades são atividades para serem motivadoras e facilitadoras do processo de alfabetização. Então, não tem necessidade de colocar a criança para escrever. É claro, neste momento, né? É claro que tem crianças que adoram. Se a sua criança adora, ótimo, aproveita e incentiva. Outras formas de incentivar também são quadro de giz, né? Aquele quadro verde, compra giz e a criança escreve uma palavra, apaga, você escreve outra, apaga, escreve o nome de toda a família, da avó, do vô, do tio, dos primos, escreve recados um para o outro. Isso são formas de incentivar. Quem não quiser aquele quadro, pode usar também um pincel e um quadro branco. Ah, Camila, não tenho quadro branco, né? Não tem condições agora de providenciar. Tem muitas papelarias que estão entregando, tá, gente? Se vocês ligarem, as papelarias entregam para vocês em casa. Mas você pode adaptar no espelho da sua casa, né? Numa parede de azulejo. Vocês, né, podem adaptar de acordo com a intenção de cada família aí. Bom, outra forma de incentivar é incentivando as crianças a fazerem listas junto com vocês. Então, nós estamos precisando ir ao mercado ou nós vamos ligar para entregar pra gente um lanche da padaria. O que a gente vai pedir antes de ligar? Senta aqui, vamos escrever? Você escreve e a criança vê? Ou você fala e a criança escreve, né? Então, escreve aí, nós precisamos de pão. Ah, pão é muito fácil, as professoras já ensinaram. Qual é a primeira letra do pão? A criança que tem facilidade, que já pegou o som, ótimo. P, isso, coloca aí o P. A criança que, eu não sei qual é a letra. P é aquela mesma do Pedro, a mesma do papai. Ah, é mesmo, a letra P. A criança escreve o P. Pão, ão, como é que é o ão que a professora ensinou lá do pé de feijão? Ah, o ão, ó, tio. Então, presunto, queijo, geleia, leite. Então tá, agora a gente vai ligar aqui e pedir o que a gente estava precisando. E listas de afazeres. O que nós queremos fazer quando nós pudermos sair de casa? Eu quero ir ao parque, quero fazer um piquenique, quero fazer, de preferência, inicialmente, palavras, né? Piquenique, parque, zoológico, piscina. E aí vão brincando, encaixando as letras e as palavras na rotina de vocês. Vocês podem fazer cartas, né, para enviar, bilhetes, trocar bilhetes entre a família. Você deixa um bilhete para o seu filho deixa para você, para o irmão, para o pai, para a avó, para a tia, para quem está ali convivendo com vocês. Eles gostam muito de usar post-it, né? Quem tiver post-it em casa, isso faz o maior sucesso. Escreve, incentiva, é uma forma também de estar em contato com a leitura e com a escrita. Os livros, né, sempre, os gibis, quem vocês com certeza sabem, né, a gente pode fazer uma assinatura dos gibis da Turma da Mônica e receber em casa. Livros, existem muitos livros, eu vou sugerir para vocês alguns por aplicativo também, tá? Tem algumas coleções que elas são mais direcionadas para o público da alfabetização. A coleção Estrelinhas, os livros do Eliardo França e da Mary França, eles são bem direcionados, tem as letras sempre
poucas frases por página, como esse daqui. As letras dele são geralmente bastão, né? Letra caixa alta, o que facilita a identificação da criança. Quando a gente fala de leitura, é importante entender que mesmo a criança que já sabe ler, dificilmente ela vai pegar o livro e ler tudo, compreender tudo agora no começo do processo de alfabetização. Então é importante que a família incentive você ler uma página, eu leio outra página, né? Ou ler junto. E não perder o hábito de ler para a criança. Mesmo quando a criança já sabe ler, é muito gostoso, é afetivo, é emocional sentar juntos, deitar juntos para uma leitura compartilhada em família. Esse daqui é um livro da Mary France, do Eliardo França, né? Ele chama Todas as Letras, eu gosto muito dele. Ele ajudou bastante as minhas filhas no processo de alfabetização, porque ele vem a letra e várias palavras. Então a criança está vendo a galinha, essa a gente chama de leitura incidental. Ah, Camila, é muito fácil, tem o objeto. Não, é importante para eles fazerem essa leitura e trabalha a autoestima. Ah, eu consegui, não é que está escrito galinha aqui? Aqui está escrito galo. E ó, tem um pouquinho da cursiva, que eles vão ver depois, né? Ó, grilo, tem o R intercalado, tudo que eles já forem aprendendo, eles vão conseguir ver nesse livro, que eu gosto muito. E até o momento que você perceber que ele vai chegar aqui e vai ler Gustavo. Mas não tem a foto de um Gustavo aqui, né? Gabriela, a gente não... Essa menina, esse menino pode chamar qualquer nome. E quando ele leu, você consegue perceber, poxa, que bacana, meu filho já está lendo, né? Já está entrando nesse mundo. Esse livrinho aqui, ele tá até bem gasto de tanto que foi aproveitado no processo de alfabetização. Uma outra dica é o uso da leiturinha. Alguns de vocês, né, já devem conhecer, outros ainda não. A leiturinha é um site que você entra, cadastra seu filho, paga, né, lógico, mensalmente, e recebe kits, né, recebe livros que são selecionados para a faixa etária da criança. Todo mês ou de 15 dias, vai depender da sua assinatura, a sua criança vai receber em casa com a assinatura em nome dela. Então vai chegar para o Rafael, vai chegar para o Heitor, vai chegar para a Manuela um livro com embrulhadinho, bem bonitinho, da leiturinha. É o momento que a criança fica feliz, esperando essa correspondência, vai abrir e fazer a leitura com a família também, né? Bom, eu acredito que seja isso, né, quis compartilhar com vocês algumas dicas. Eu entendo que as crianças têm momentos diferentes, tem crianças que já têm um aprendizado, já conseguem escrever palavras e frases, outras ainda estão nas palavras, e algumas delas ainda podem ter dificuldade até no reconhecimento das letras. Então, é natural que isso aconteça, é esperado, todo ano é assim. A gente precisa o quê? Incentivar, trabalhar. As crianças que tiverem com uma dificuldade maior, a professora pode montar grupos também, um grupo menor, ou pode atender individualmente para dar aquela assistência que ela precisar momentaneamente. E as famílias podem incentivar, né, brincando da maneira que eu sugeri para vocês, com outras sugestões que eu vou enviar pelo aplicativo, sugestões também de aplicativos no tablet, que eles gostam muito de brincar, né, para que a gente possa direcionar essa brincadeira e direcionar o olhar para esse momento de alfabetização, tá bom? As professoras vão continuar fazendo os encontros com as crianças, alguns dias nós vamos dividir os grupos, tá? A gente vai informar isso. Para quê? Para que a gente tenha menos crianças na sala, para que a professora possa dar um atendimento mais direcionado. Então, um grupo vai ter um horário, outro grupo outro horário. E alguns dias todos juntos para socializar e para as propostas que a professora irá fazer, tá bom? Então, se vocês precisarem de alguma coisa, podem me mandar recados pelo aplicativo, podem entrar em contato que, se precisar, também eu posso ligar para vocês ou atender numa videochamada, porque nós queremos acompanhar, tanto eu quanto as professoras, o processo de desenvolvimento na leitura e na escrita das suas crianças, e temos certeza que isso vai acontecer. Ao fim do ano nós teremos muito sucesso, muitas conquistas para comemorar.
Obrigada, viu, pela compreensão das famílias, pela parceria, pelo apoio e, acima de tudo, pela confiança na Escola Pedacinho do Céu.